A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Davi e tirar exemplos práticos da vida, da vivência de Davi para os nossos dias. E eu quero usar o texto hoje, o texto que Deus colocou no coração, vai estar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 34 em diante. Mas eu vou me pegar apenas ao 37, para a gente poder encurtar um pouquinho o vídeo. O versículo 37 diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. A história de Davi é uma história maravilhosa. Para nós, ela se inicia quando Deus orienta o profeta Samuel a ir até a casa de Jessé para ungir daquela família, um novo rei para Israel. Nós vemos que, ao olhar de Samuel, tinham outros filhos de Jessé que preenchiam os requisitos para que pudessem ser levantados reis, ou rei sobre Israel. Mas nós vemos que Deus, que consegue contemplar além do olhar humano, contempla o coração, ele tinha já escolhido para si o menor da casa. Aquele que, na lógica humana, nunca seria escolhido, mas no olhar de Deus, já tinha sido decretado novo rei de Israel, Davi. E a história de Davi, ela é repleta de contratempos, de lutas, de adversidade. E esse texto que nós lemos, ele narra algum pouco do seu passado e um pouco do presente e do futuro. Passado, que ele, cuidando das ovelhas do seu pai, apacentando aquele rebanho, algumas vezes surgiam alguns animais para tomar o rebanho, tomar as suas ovelhas. E o texto é claro em dizer que ele enfrentava aquela adversidade, aquele leão, aquela ursa, aquele urso. E o texto é mais claro ainda em dizer que Deus era com ele, que Deus o guardara, que Deus o protegera. A história de Davi era repleta dessas circunstâncias. Ursa, leão. Nesse texto que nós lemos, ele está diante de Saul, enquanto todo o exército tremia diante de um Golias, um homem de estatura, um grande guerreiro. Chega um pequeno, como nós já dissemos, o menor da casa, mas o menor humanamente falando, mas alguém cheio da presença de Deus, alguém que tinha experiência com Deus, de nas adversidades viver o cuidado, a proteção do Todo-Poderoso. E essas experiências que Davi viveu trouxeram a ele a confiança do poder de Deus. Por isso, o Golias, não amedrontava Davi, porque ele entendia que Davi vinha com lança e com escudo, mas que ele ia no poder do Deus vivo. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que tomar o exemplo de vida de Davi e trazer para nós também um exemplo de propósito de Deus. Nós muitas vezes não conseguimos entender o porquê Deus nos permitir passar por algumas situações. Existem circunstâncias na nossa vida que fogem ao nosso controle e muito mais à nossa vontade. Mas tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que nós podemos tirar de lição para nossas vidas, tomando o exemplo de Davi? É que as coisas podem fugir ao nosso controle, mas elas nunca fogem ao controle de Deus. Deus, ele consegue ver além da curva, como os mais antigos dizem. Ele tem o total controle da nossa vida. E ele usa as circunstâncias adversas que surgem
em nossa trajetória para nos moldar, nos aperfeiçoar, nos trazer bagagem, experiências para podermos permanecer de pé com aquelas lutas que ainda sobrevirão sobre as nossas vidas. É exatamente o que Deus faz na vida de Davi. Deus pega esse jovem pastor, permite que apareça ali um leão, permite que apareça uma ursa, porque Deus tinha um propósito muito maior, tinha um rebanho muito maior para com a vida de Davi. O projeto de Deus era que Davi, aquele menor da casa, no começo da nossa história, se tornasse rei sobre Israel. Deus tinha um propósito maior, mas na trajetória até o trono era necessário moldar, aperfeiçoar Davi. E é exatamente isso que Deus faz por meio das adversidades. Deus vai moldando Davi para que ele pudesse viver os projetos, os sonhos de Deus. Deus também tem projetos nas nossas vidas. E a exemplo de Davi, essas lutas não são para nos parar, muito menos para nos matar, mas são para nos aperfeiçoar. Deus tem projetos para cada um de nós. Humanamente falando, podemos tomar duas vertentes, individualmente e coletivamente. Individualmente, eu posso te dizer que Deus tem projetos para a sua vida. Ele não me trouxe nessa noite trazer essa mensagem. Você está aí me ouvindo, já está cansado de minha voz, mas você está até aqui ouvindo porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer hoje te relembrar isso. Os sonhos, os projetos, os planos de Deus permanecem de pé. E as lutas que hoje você enfrenta são para te aperfeiçoar, não são para te matar, não. Elas são para Deus te preparando, usando essa circunstância para te preparar para algo muito grande que Ele tem preparado para fazer por seu intermédio. E coletivamente, nós, como humanidade, como igreja, também vivemos os projetos de Deus. Como humanidade, eu posso dizer que Deus não nos desamparou. Ele tem ainda hoje um plano para toda a humanidade. Ele não nos largou ao Deus dará, como alguns dizem, não nos largou sós. Ele continua cuidando, preservando, Ele continua dando a chuva, dando os mantimentos, Ele continua cuidando de toda a terra e de toda a humanidade. Quanto a nós, igreja, que nós entendemos que Ele tem um projeto para as nossas vidas, esse projeto permanece de pé. E as lutas e adversidades que enfrentamos têm esse poder de nos moldar e nos forjar. Eu não sei o texto de cabeça, mas há um texto que fala que a paciência, a experiência vai trazendo a paciência. E é exatamente isso que Deus vai nos mostrando nesses nossos dias. As lutas, as adversidades, elas vêm forjando quem nós somos. Como vemos hoje as adversidades nos revelando quem realmente nós somos. E Deus tem como propósito nos moldar, nos forjar para algo muito maior que está por vir. A exemplo de Davi, Deus tinha ali um trono, uma coroa humana para ele, uma posição de liderança, de autoridade, de canal de Deus para com o povo de Israel. Para nós também existe esse mesmo propósito de Deus. Existe um lugar de nós sermos canal de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Existem pessoas que me ouvem que Deus também quer confiar um grande rebanho. E acima de todas as coisas, cada um de nós é da vontade do Senhor nos dar uma coroa. A coroa incorruptível que está preparada para todo aquele que permanecer fiel até o fim. Deus tem esse projeto para nossas vidas. E o que nós podemos fazer nesses nossos dias atuais de adversidade? Entendemos que os projetos e os planos de Deus permanecem de pé e que hoje Ele nos molda, Ele nos forja para projetos muito maiores,
que permanecem de pé para com o nosso Deus em favor e por nossas vidas. Que Deus grave essa palavra no seu coração, que você entenda isso e se apegue a essa verdade e aprenda com as adversidades, como Davi foi moldado dia após dia, leão após leão, Deus o preparando, não para enfrentar o Golias apenas, mas porque Deus tinha um propósito muito maior na vida de Davi. Que Deus lhe abençoe e que os projetos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, para a glória e honra do nome dele, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.